Amém. Obrigada, pastor. Graças a Deus, né, irmãos? Para mim é um privilégio estar aqui para compartilhar uma das parábolas de Jesus. A parábola que nós vamos partilhar hoje é a palavra do amigo importuno. Deus, Ele é Deus. Ele é o grande Deus. Quando o bispo nos convocou para essa ministração, ele fez um sorteio, né, para que pegássemos. E quando eu peguei o meu papel, eu falei: fala, Senhor. Eu sei que o Senhor quer falar primeiramente comigo, através dessa parábola, para que depois eu a leve à tua igreja e ao teu povo. E impressionante como Deus falou comigo nesses dias. E por várias vezes eu já tinha lido essa parábola do amigo importuno, mas muitas vezes eu não obtinha discernimentos, como Deus me deu durante esse período em que estive em comunhão com o Pai, com o nosso Pai. E a minha vontade hoje, irmãos, é que você também receba tudo aquilo que Deus tem para mim e para você, através dessa palavra. Então, eu quero partilhar com os irmãos no livro de Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 5. Nós vamos ler do verso 5 ao 13. Todos encontraram? Amém? Graças a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, meus irmãos, seja com vocês agora, na mente e no coração, e que vocês possam receber de Deus uma porção dobrada. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Aí Jesus diz assim aos discípulos: por isso lhes digo, peça e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam, e a porta se lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. No versículo 11, ele fala assim: qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, essa parábola tem um propósito. O propósito dessa parábola o ponto central dela fala de perseverar. O ponto central da parábola e o propósito dela é de nos ensinar, para que possamos perseverar, para que nós saibamos que temos um amigo. E esse amigo não é só um amigo nosso, um amigo vizinho, um amigo que você fala todos os dias, um amigo que você tem para, às vezes, falar do que você está passando, mas essa palavra é para nos advertir também que nós temos um amigo que é o nosso Pai. Porque antes, irmãos, de Jesus proferir esta parábola, antes mesmo deles
falar para os seus apóstolos, de juntar eles ali, Jesus primeiro disse, olha, eu vou dizer a vocês uma parábola. Por que que Jesus falou assim para eles? Porque em certa ocasião, meus irmãos, Jesus estava orando. Quando Jesus estava orando, um de seus discípulos o observava. Aqui no verso 1, do verso 1 ao verso 4, a palavra diz que esse amigo de Jesus, que esse discípulo, que esse apóstolo de Jesus, o observava. Ele observava e ele via que Jesus, muitas vezes, ele se separava, ele orava, e aquele discípulo de Jesus o observava. Talvez ele não ouvia o que Jesus estava falando naquele momento. Talvez Jesus estava falando, fazendo uma oração silenciosa, e ele não podia ouvir. Mas aquele discípulo, ele via, e ele entendia, e ele observava, e ele via que a oração que Jesus fazia tinha diferença. Fazia diferença entre aqueles líderes religiosos, fazia diferença entre aqueles rabinos daquela época. E era impressionante que, quando Jesus, antes dele proferir a parábola, para que os seus discípulos entendessem o que ele ia falar, a pedido daquele discípulo, porque aquele discípulo dizia assim, Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou os seus seguidores. Vamos ver? Porque está aqui no capítulo 11, do primeiro, né? Diz assim, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Então, irmão, é interessante porque esse discípulo, ele pediu para Jesus, ensina-nos a orar. E assim como esse discípulo, que a Bíblia não cita o nome, irmãos, mas diz que é um apóstolo de Jesus, diz que é um discípulo de Jesus, nós também somos os discípulos de Jesus. E nós, como este discípulo aqui também, queremos aprender o significado dessa parábola. E o ponto central dessa parábola, irmãos, é a perseverança. É a perseverança. Será, meus irmãos, que aquele discípulo, quando pediu Jesus para que os ensinassem a orar, será se ele estava fazendo um pedido que talvez ele não conhecia ou que nunca fizera? Não. Aquele discípulo era um seguidor de Jesus. Ele sabia orar, sim. Ele sabia orar. E por que que ele pediu? Para que Jesus os ensinassem. Porque ele via que havia uma diferença muito grande entre Jesus e os líderes religiosos. E Jesus, cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de ternura, cheio de graça, cheio de simplicidade, ensinou os seus discípulos dizendo, olha, primeiro diga assim, Pai. Pai. Nós precisamos entender, irmãos, que nós temos um Pai, que nós somos filhos, que nós não somos adotivos, que nós não somos criatura, nós somos filhos. Filhos de um Deus que é poderoso, filho de um Deus que nos ouve, filho de um Deus que pode todas as coisas. E quando Jesus falou para aquele discípulo que ia ensinar, ele falou, primeiro digam Pai, Pai nosso que estás nos céus. E aí ele ensina aquela oração. Mas para que os discípulos pudessem entender aquela oração, para que eles pudessem ter a convicção, Jesus falou, olha, eu vou lhes contar uma parábola. Olha, eu vou lhes contar uma história, como vocês devem proceder, como vocês devem fazer. Jesus, ele na sua infinita bondade, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, ele naquele momento, ele falou assim,
aqui estão os meus discípulos, os meus apóstolos, eu preciso de ensinar para eles o verdadeiro sentido da oração. Porque eles observam a mim, que muitas vezes estou com o Pai. Eles observam a mim que muitas vezes eu oro. Eu preciso de falar para eles, sejam insistentes. Como fazer? Vou lhes contar uma história. Aí partiu esse ponto, irmãos, aonde Jesus conta a história do amigo importuno. Irmãos, é impressionante. Como eu disse, muitas vezes eu observei essa parábola, mas eu nunca passou pela minha mente que a palavra importunar o significado dela é se humilhar. Da onde que eu já pude imaginar algum dia que importunar seria se humilhar? Mas a finalidade de Jesus falar essa parábola não era só para dizer aos seus discípulos, se humilhem. Não, não era isso. É para que eles pudessem insistir, para que eles fossem contínuos. E a parábola do amigo importuno diz assim, muitas vezes quando eu estava em comunhão com Deus, muitas vezes quando eu me retirava para estar em oração, para receber de Deus a palavra dele, para pedir a Deus misericórdia. Senhor, o meu bispo me desafiou e eu aceitei o desafio, mas eu preciso do teu Espírito Santo sobre a minha vida, eu preciso do Senhor sobre a minha vida. Deus, fala comigo, Senhor, para que eu possa falar à tua igreja. Senhor, eu quero, assim como esse discípulo, aprender mais do Senhor. Pai, eu quero persistir, eu quero insistir, eu quero me humilhar. Eu também quero ser importuna, Senhor. Assim como o Senhor ensinou aquele discípulo, eu também quero ser ensinada. E nós podemos observar que, naquela época, irmãos, assim como eu estava estudando sobre essa parábola, eu fui olhar alguns textos e pude perceber que Jesus não falou só para a nossa época agora, porque ele fala para a nossa época agora. Mas essa parábola, quando Jesus citou essa parábola, foi nos tempos dele. Naquela época, não havia energia elétrica. Naquela época, meus irmãos, não havia geladeira. Naquela época, não havia supermercado próximo, não havia padaria. Naquela época, só havia a comunhão dos irmãos. Só havia amizade, cada um na sua casa, um fazia uma coisa e levava para o outro. E ali os irmãos sempre se davam uns aos outros. E esse amigo importuno, ele tinha um amigo. E ele sabia que podia contar com ele. Então, quando ele recebe... Então, quando esse amigo importuno recebe esse amigo que veio para hospedar na sua casa, esse amigo viajou, certamente, naquela época, o sol era muito quente, o lugar era quente, e não havia ônibus, não havia motocicleta, não havia celular, não havia telefone, e não havia nada naquela época. Naquela época, o povo dependia uns dos outros e de Deus. Então, naquela época, não tinha como ele avisar, amigo, me espera, viu? Eu estou chegando, tá? Eu estou chegando, amigo. Você entendeu? Então, não teve como. Mas, certamente, esse homem, esse amigo, que ia visitar esse outro amigo, que é o amigo importuno, certamente ele deixou para viajar mais tarde, por causa do calor, né? Porque ia a pé, era cansativo. E a Bíblia diz que ele chegou à meia-noite. Agora você pensa aí, por que Jesus contou essa parábola do importuno? Porque meia-noite, meus irmãos, não é hora, né? Ainda mais aquela época. Naquela época as pessoas dormiam cedo, trabalhavam muito, andavam muito, cansavam muito. Então, naquela época as pessoas dormiam cedo. E quando aquele amigo chegou na casa do amigo importuno, aquele amigo ficou surpreso. Falou assim, nossa,
Recebi meu amigo e não tenho nada para o alimentar. Mas eu vou me vestir agora de coragem, vou me vestir agora de ousadia, e vou na casa do meu outro amigo, porque lá na casa desse amigo, ele tem filhos, ele não é sozinho. Ele não é sozinho, ele tem filhos. E casa, irmãos, aonde tem criança, geralmente tem muito alimento, não tem? Às vezes, quando os meus netos vão para minha casa, às vezes eu não tenho nada, coisas de criança, né? Às vezes eu não tenho essas boboseiras. Mas quando eles estão em casa, eu vou para o mercado. Vou comprar as coisas e deixar. Por quê? Porque eles sabem que na casa da vovó tem o que eles gostam. Então, aquele amigo importuno, ele foi visitar esse outro amigo para pedir, só que já era meia-noite. E ele foi crendo que ele tinha os pães. E ele insistentemente bateu na porta, já era tarde, né? Jesus conta essa parábola falando, olha, e ele bateu na porta, e ele insistiu, e ele se humilhou, e ele gritou, e ele passou vergonha, mas ele insistia e ele batia. E o homem que estava de dentro falava, né, vai embora, não me incomode, eu já fechei a casa, meus filhos dormem, por favor, não me perturbe, vai embora. E aquele amigo importuno continuava, e ele batia, e ele batia. Irmãos, ele bateu tanto na porta, que a pessoa que estava de dentro não deu conta. Ele importunou tanto, mas tanto, que o dono daquela casa, sem ter como, com muita dificuldade para levantar, porque vamos imaginar que naquela época as casas eram um cômodo só, né, e todo mundo colocava suas esteiras, né, porque a gente vê aí que são esteiras, não são colchões, para se deitar. E ele teve que tirar aquela porta pesada, né, eu imagino, porque as portas daquela época eram de madeira, né? Madeira pura, madeira pesada, tinha tranca. E ele ficou pensando, poxa vida, eu estou naquele sono gostoso, vou ter que levantar, porque eu não aguento mais essa perturbação. Eu vou ter que dar não só esses pães que ele me pede, porque ele gritava, eu preciso de 3 pães. Meu amigo chegou, ele está com fome, eu preciso alimentá-lo. Aí ele falou, mas eu não vou dar só 3 pães, não. Eu vou dar tudo o que ele pedir, porque assim ele me deixa em paz. Assim ele vai embora, e assim ele me dá sossego. Então foi assim, irmãos, que Jesus falou essa parábola aos seus discípulos. E o ponto central é perseverar. Esse amigo, ele foi insistente, ele perseverou. Enquanto ele não pegou os seus pães, ele não foi embora. E para aquele amigo, irmão, que hospedara esse outro amigo, para ele era honra receber esse amigo na casa dele. Ele não estava nem aí se ele foi humilhado, se ele estava passando por humilhação, se ele estava sendo envergonhado, porque ele gritava, certamente os outros ouviam também. Mas ele se esvaziou dele mesmo, deixou o seu orgulho de lado, e ele foi fazer a vontade dele, que era de servir aquele amigo que chegara na casa dele. Olha, irmãos, muitas vezes, essa parábola nos diz da persistência, do perseverar. Jesus falou desse homem importuno, porque ele perseverou, porque ele insistiu. Quando Jesus contou essa parábola, ele quis nos ensinar a pedir. Ele quis nos ensinar a buscar. Ele quis ensinar-nos a bater. E aí ele fala, né? Que todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate à porta, se lhe abrirá. Então, irmãos, nós precisamos de entender o propósito de Deus através dessa parábola. E o propósito da parábola é de nos ensinar. É de nos ensinar a pedir.
Irmãos, muitas vezes nós pedimos e não recebemos. A palavra de Deus fala que pedis e não recebestes, porque pedis mal. Nós precisamos de entender que a oração, ela tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Nós precisamos de entender que a oração, meus irmãos, ela é tudo nas nossas vidas. Ela é tudo. Nós precisamos de todos os dias entender que é através da oração, irmãos, que nós temos a comunhão com Deus. Nós precisamos de entender que a oração nos faz pessoas que verdadeiramente entendem o propósito de Deus. Muitas vezes nós pedimos e não somos atendidos. Muitas vezes nós levamos o não de Deus, levamos o sim de Deus e levamos o espere de Deus. Precisamos de entender, irmãos, que nem sempre as nossas orações vão ser respondidas. Quando eu meditava nessa palavra, irmãos, Deus falou muito comigo a questão de pedir e não receber. Assim como eu creio que muitos aqui já pediu e não recebeu. É porque pediu mal, irmão? Não é só porque pediu mal. Nesse momento, Deus falou com muita convicção no meu coração. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos diante de Deus e achamos que somos perfeitos demais. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orar. Você conhece aquela passagem que fala do fariseu e do publicano? Muitas vezes Deus não responde às nossas orações, porque às vezes somos fariseus. E muitas vezes eu já me encontrei fariseu, irmãos. Vou confessar aos irmãos, porque a palavra falou comigo. A palavra penetrou na minha mente e no meu coração. Eu já tive orações de fariseus, orações farisaicas. Muitas vezes Deus não responde às nossas orações, porque nem sempre é porque não sabemos pedir. É porque nós achamos, irmãos, que nós somos alguma coisa. Porque achamos assim, eu vou na igreja todos os domingos, participo das convocações dos meus bispos, sou fiel nos dízimos e nas ofertas. Deus, Ele vai ouvir a minha oração. Porque a palavra dele diz, né, que quando eu devolvo o dízimo, Ele abre as comportas dos céus e derrama sobre mim bênção sem medida. Irmãos, quando eu estava lendo essa parte aqui, Deus falou profundamente comigo assim, olha lá, Ilza, vai lá em Romanos 11. Lá em Romanos 11, Ilza fala assim, ó, quem conheceu a mente de Cristo? Quem? Hã? Quem conheceu, irmãos, a mente de Cristo? Irmãos, isso é sério? Deus, Ele não tem a obrigação de responder às nossas orações. Muitas vezes, porque não temos o nosso coração quebrantado, o nosso coração aquecido, o nosso coração, irmãos, voltado para Ele. O publicano não, irmãos. O publicano, quando estava em determinado lugar com o fariseu, os dois se encontravam em um mesmo ambiente. O fariseu achava que ele era grande coisa, assim como muitas vezes nós achamos também que somos grandes coisas diante de Deus. E nós não somos nada, irmão. Diante de Deus nós não somos nada. É por isso que nós precisamos de persistir, de nos humilhar, de buscar, de quebrantar. O que Deus quer é que sejamos como o publicano, quebrantado. Aquele publicano, certamente, meus irmãos, ele era um homem fiel. Certamente ele era um bom pai, certamente ele era um bom esposo, certamente ele era, talvez até um líder religioso, não sei, porque a Bíblia fala muito pouco dele, mas ele batia assim no seu peito. Ele falava, eu sou pecador. Senhor, eu sou pecador.
Então, irmãos, nós precisamos de nos atinar para isso. Precisamos de nos atinar para isso. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas por causa da dureza do nosso coração. Nosso coração altivo, nosso coração endurecido, nosso coração orgulhoso. Vocês conhecem, irmãos, uma oração que não foi atendida na Bíblia? Eu conheço. Tem uma oração, irmãos, que ela não foi atendida. Você sabe qual que é? Ela está lá em 1 Samuel 28, 6. Vamos lá? Vou ler apenas o versículo 6. Para que possamos ser bem diligentes aqui com a palavra, né? Porque nós temos um tempo aqui também. É 1 Samuel 28. Verso 6. Primeiro Samuel 28, verso 6, diz assim, meus irmãos: ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Irmãos, eu fui lá no dicionário lá para entender o que era a palavra Urim, porque aqui diz que ele não ouviu, né? Fala que ele não ouviu, porque ele consultou o Senhor. Aqui está falando de Saul, meus irmãos. Saul, quando consultou o Senhor. Então, ele fala que ele consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O que é Urim? Qual o significado dessa palavra? Eu escrevi aqui, eu fui pesquisar para encontrar, porque eu também não sabia. E creio que tem alguns aqui também que não devem saber. Urim é o nome dado a um processo de adivinhação, utilizado pelos antigos israelitas para descobrir a vontade de Deus sobre determinado evento. Então, irmãos, a oração de Saul ela não foi ouvida. Sabe por que a oração de Saul não foi ouvida, irmãos? A oração de Saul não foi ouvida porque Saul, ele era prepotente, ele era arrogante. Nesse momento aqui, ele estava cheio de más coisas, né? Então, Deus não ouviu a oração de Saul. Saul, certamente, aqui Deus, ele já não tinha aquela comunhão que tinha com Deus. Ele já não era mais aquela pessoa que se quebrantava diante de Deus. Saul aqui já tinha deixado o seu coração ser contaminado pelo ódio, pela inveja, contaminado pelo poder, contaminado pela ganância. Saul estava nessa posição. E ele clamou a Deus, clamou aos profetas. E ele não foi respondido. Você viu, irmãos, que muitas vezes Deus não tem obrigação de ouvir as nossas orações quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus? Saul aqui nesse momento não estava, irmãos. Agora, irmãos, tem orações que são respondidas, e eu tenho uma aqui. Aliás, a Bíblia fala de várias. E eu quero dar aos irmãos um exemplo também de uma oração respondida. Está lá em 1 Reis. Vamos lá, irmãos, em 1 Reis. Oh, aleluia. Cadê o livro de Reis? Está aqui. 1 Reis 3.
1 Reis 3. Vamos ler do 10 ao 13. Vamos ler 3 versículos. Para podermos entender esse exemplo de oração respondida. Para que possamos entender qual é o propósito de Deus também para as nossas vidas. Outro exemplo é o exemplo de Salomão, que está em 1 Reis 3, do 10 ao 13. Diz assim, nós vamos ler o 9, né? Do 9 ao 13. Diz assim, o 9, verso 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez, agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Irmãos, não foi à toa que Jesus quis e ensinou os seus discípulos naquele dia a orar, e ele deu o exemplo dessa parábola. O amigo importuno, irmãos, aquele amigo que estava importunando, era um amigo que pedia e que pedia. O seu pedido foi atendido por causa da importunação. O seu pedido foi atendido porque ele foi persistente, porque ele insistiu. E assim também nós precisamos de aprender a insistir nas nossas orações. Então, o foco principal dessa parábola é de nos ensinar, é de nos edificar a permanecer. Permanecer, irmãos. 3 coisas, irmãos. 3 coisas nós vamos aprender nessa parábola. Hoje pela manhã, quando eu acordei, antes de levantar da minha cama, quando eu vi que eu estava acordada, eu abri os meus olhos e falei, Senhor, dai-me graça. Hoje eu preciso de ser boca do Senhor, canal do Senhor, e que a tua igreja seja tocada pelo teu Espírito Santo, para que eles ouçam, Senhor, e para que eles aprendam. Deus, se o Senhor quer me mostrar alguma coisa através dessa parábola, ainda está em tempo. Eu tenho o dia todo hoje para ter comunhão com o Senhor. Irmãos, interessante que quando eu fazia essa oração, deitado ainda, com os olhos fechados, eu tive uma imagem de um lugar ermo, deserto, e não era uma árvore, mas era um galho. Era um galho seco, mas na ponta daquele galho tinha um fruto verde. Era semelhante a uma laranja, mas eu não sei se era uma laranja. Mas era semelhante. Aí eu falei, Senhor, eu falei que o Senhor ainda pode falar comigo, que eu tenho o dia todo para que o Senhor fale. Quero estar cheia do teu Espírito Santo, Pai. O que esta visão vai me dizer? O que o Senhor quer me falar através desse galho seco com esse fruto verde? E Deus não falava nada. E eu insistia e Deus não falava nada. E eu insistia e Deus não falava nada. Aí eu levantei. Aí levantei, né? Fui fazer minha higiene, meu café.
Gente, é interessante como Deus fala comigo na cozinha. É impressionante. Às vezes, quando eu estou lavando louça, o Espírito Santo me aquece, me dá aquele fogo, e eu paro e entro na presença de Deus. E nesse momento, quando eu entrei na cozinha, o Espírito Santo falou: aquele fruto foi o que permaneceu. Ô, glória! Ah, entendi, Senhor. O foco principal da palavra que eu vou ministrar hoje é permanecer, é insistir, né, Senhor? É sobre, o Senhor quer que eu insista também nisso. O Senhor quer que eu fale da perseverança que devemos ter. A perseverança, irmão, de estar todos os dias, muitas coisas têm nos tirado da presença de Deus. Quando Deus falou isso comigo ali na cozinha, eu lembrei de Marta e de Maria. Quando Jesus falou: olha, Marta, Maria está levando a melhor parte. Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós temos aquelas orações fragilizadas, aquelas orações que não tocam o coração de Deus. Você já percebeu quando os seus filhos, porque eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, você já percebeu que quando nós temos mais de um filho, né, para podermos entender o que eu vou falar, precisamos de ter mais de um, né? Você já percebeu que quando os seus filhos chegam até você e pedem algo, há uma diferença entre um e outro. Há uma diferença muito grande. Uns chegam para você e falam: olha, eu quero porque eu tenho direito. Eu quero porque eu preciso. Eu quero porque você pode me dar. Irmãos, esse não é o pedido que um pai gostaria de ouvir. Mas o outro chega para você e fala assim: pai, como o senhor está? Eu estou precisando que o senhor me ajuda nisso. Eu estou precisando disso, pai. O senhor tem condições? O senhor pode me ajudar? Se o senhor falar para mim não, eu vou entender. Mas se o senhor falar assim para mim: ai, mas eu vou ficar tão feliz. Então, muitas vezes, irmãos, nós não temos essa disponibilidade, você entendeu? De chegar na presença do Pai e de chegar para Ele com humildade, né? De nos quebrantar diante de Deus. Marta e Maria, hoje, quando eu falava que lembrava delas, Maria, muitas vezes, a vontade dela era de aprender mais, era de ter mais comunhão com Deus, mais comunhão com Jesus. E Marta não. E hoje também, muitas vezes, as nossas orações não são respondidas, irmãos, porque muitas vezes somos Marta. Deixamos de ser Maria e somos Marta. Mas voltando lá para aquelas coisas que eu disse a vocês, que a parábola, ela tem 3 focos principais para nos ensinar, para nos edificar. 3 coisas a parábola nos ensina. A primeira delas, irmãos, é a ousadia. Nós precisamos de ser ousado, como aquele amigo importuno foi. Ele foi ousado porque já era tarde, era meia-noite. Ele foi ousado porque ele pediu 3 pães. Na verdade, ele não tinha necessidade de 3 pães, porque era só ele, mais um amigo, mas ele foi ousado, ele falou: eu quero 3. Por quê? Se eu sentir fome com o pão e o meu amigo sentir, a gente racha aquele outro ali no meio, né? Ele come a metade, eu como a metade. Às vezes, quando eu vou no supermercado comprar pão, irmão, eu faço isso também. Porque eu e o Tiago, filho, às vezes, quando vamos lanchar, eu vou na padaria, eu compro 2 coisas de cada. Mas quando é o pão, eu compro 3. Por que eu compro 3? Porque eu tiro todo o miolo do pão. Então, o pão fica só a casquinha. Então, irmãos, aquele amigo importuno, ele foi ousado. Ele não precisava de 3 pães. Ele precisava de 2. Nós precisamos dessa ousadia. Irmãos, vamos entender uma coisa. Eu aprendi durante esse tempo que eu estive em comunhão, que a ousadia
ela traz a perseverança. Nós precisamos dessa ousadia para entrar nos santos dos santos. Foi através do acesso do Pai, foi através do sacrifício, foi através do sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário, que nós fomos salvos, sarados e curados. Por causa da ousadia de Jesus, porque Jesus se entregou, ele foi ousado, irmãos. Nós precisamos de entender que para perseverar, nós precisamos ter ousadia. Precisamos de permanecer em fé, precisamos de permanecer em oração. Como aquele amigo importuno foi ousado, ao bater meia-noite na porta do seu amigo, a lhe pedir 3 pães. Ele foi determinado, ele foi ousado. E por isso, irmãos, por causa da ousadia, ele perseverou, ele insistiu e ele conseguiu. Então, irmãos, é através da ousadia, da perseverança, que nós vamos entrar nos santos dos santos, com louvor, com adoração, para buscar, para reivindicar do trono da graça de Deus, tudo, irmãos, tudo aquilo que Deus tem para nos dar, porque Deus é Pai. Deus é Pai. Talvez, irmãos, eu não sei qual é a sua dificuldade hoje, se é só de 3 pães, mas seja ousado nas suas orações. Seja ousado. A segunda coisa que podemos aprender com a parábola do amigo importuno é a perseverança. Como eu disse que a perseverança, a ousadia gera perseverança e a perseverança gera também a ousadia, né? Então nós precisamos, quando Jesus concluiu aquela parábola ali, quando ele estava concluindo, ele disse, ele deu, quantas ordens ele deu? 3. Quando Jesus concluiu ali aquela parábola aos seus discípulos, ele concluiu dando 3 ordens: pedir, buscar e bater. Então, irmãos, isso é contínuo. Nós precisamos de ser insistentes, precisamos de perseverar. Perseverar é permanecer até alcançar o propósito. Perseverar é insistir, perseverar é buscar até encontrar. A terceira coisa. A terceira coisa é a confiança, irmãos. A parábola do amigo importuno nos dá também essa direção. Nos dá a entender, a conhecer que nós precisamos de confiar. Que nós precisamos de confiar em Deus. Que nós precisamos de confiar, porque Deus, Ele é nosso Pai. Deus, Ele é o nosso amigo. Deus, irmãos, Ele ouve as nossas orações. Deus, irmão, Ele quer nos abençoar. Nós precisamos de confiar. Você, irmão, é daqueles que confiam? Ou é daqueles que não sabem esperar? Porque a confiança é a esperança. E a nossa esperança, meus amados, deve estar no Senhor, o Criador de todas as coisas. Quando o Espírito Santo me levou lá em Romanos 11, que ele falou para mim, olha, quem entendeu a mente do Senhor? O verso seguinte diz assim, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nessa noite, irmãos, que nós possamos ser como aquele discípulo que pediu Jesus, ensina-nos a orar. Assim como João Batista ensinou seus seguidores.
Nós precisamos, irmão, de aprender a orar para ensinar também os nossos seguidores. Todos nós aqui temos seguidores. Todos nós aqui temos, se não tem na igreja, tem em casa, tem no seu lar, tem no seu trabalho. Mas a vontade de Deus é que você tenha seguidor aqui, para que você inculque a palavra dele, para que você ensine, assim como Jesus ensinou, e assim como Jesus nos ensina até nos dias de hoje. Eu não sei, irmãos, como que é a sua confiança em Deus. Não sei como está. Eu não sei como você é, se você é ousado ou se você não é. Eu gostaria de chamar a equipe de louvor aqui agora, para que nós pudéssemos nos colocar agora na presença de Deus. Se você, meu amado irmão, não é tudo isso que a palavra diz, a parábola, se você não tem, assim como eu não tinha tido esse entendimento desses mandamentos, né? Desses 3 mandamentos que Jesus ordenou aqui na parábola. O mandamento de pedir, o mandamento de buscar e de bater. Eu gostaria agora que, enquanto a equipe de louvor canta, eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, que colocasse a mão sobre o seu coração. E enquanto, irmãos, o louvor toca essa música, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça perdão, irmão. Peça perdão a Deus. Hoje e durante o tempo em que eu estive estudando para ministrar esta palavra, houve um momento em que eu me senti um fariseu. Você já sentiu um fariseu? Hã? Eu quero te fazer essa pergunta, porque eu fiz essa pergunta para mim. Então, neste momento, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus por muitas vezes que você orou e a sua oração não foi